Olá, minhas irmãs e meus irmãos, meus amigos e minhas amigas espíritas, tudo bem? Eu sou Moacir, administrador do Mensagens Kardecistas, que está no YouTube, no Facebook e no Instagram, todos os dias trazendo mensagens da espiritualidade, mensagens do espiritismo, dos livros da codificação, aqueles que foram escritos por Allan Kardec, com ajuda e parceria da espiritualidade maior e de tantos outros autores espíritas encarnados e desencarnados. Tão importante é que a gente estude o espiritismo. Como vocês sabem, aqui no Mensagens Kardecistas, todas as semanas, nós realizamos o estudo de um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. É importante que a gente estude para que a gente fique com a nossa opinião. A gente vai lá na fonte primária, lê no Evangelho, reflete sobre o texto, analisa o texto, raciocina, pensa o que está dizendo ali, o que Jesus quis dizer nos seus ensinamentos morais e tira nossas próprias conclusões. Assim a gente não fica com a opinião do outro, a gente vai criando o nosso próprio repertório. Outro ponto é que esse estudo que nós realizamos todas as semanas, ele é importantíssimo porque eu gravo um pequeno vídeo todas as segundas-feiras e posto aqui para vocês, esse que vocês estão assistindo, já com algumas reflexões. E essas reflexões são aquelas que a gente vai utilizar na nossa live do Evangelho no Lar, que acontece todas as quartas-feiras do ano, às 20 horas, no YouTube, no Facebook e no Instagram do Mensagens Kardecistas. Nós estamos estudando o capítulo 14, Honrai a vosso pai e a vossa mãe. E essa semana, do capítulo 14, nós começamos o ano 1, estamos no 14. Essa semana, do capítulo 14, nós vamos estudar os itens de 5 a 8, que está dividido em duas partes. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos. E a segunda parte é a parentela corporal e a parentela espiritual. Ele começa, quem é minha mãe e quem são meus irmãos, que é uma fala de Jesus, importantíssima que a gente entenda. Ele começa com uma citação ao Evangelho de Marcos e o Evangelho de Mateus, com uma reflexão e uma fala de Jesus, um ensinamento de Jesus. Então eu vou ler esse pequeno trecho do Evangelho e explico para vocês. Ele fala assim: E tendo vindo para casa, reuniu-se ali tão grande multidão, eles estão falando de Jesus, que eles nem sequer podiam fazer sua refeição. Sabendo disso, vieram seus parentes para se apoderarem dele, de Jesus, pois diziam que perdera o espírito. Entretanto, tendo vindo sua mãe e seus irmãos, e conservando-se do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, o povo se assentaram em torno dele e lhe disseram: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. Ele, Jesus, respondeu: Quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E perpassando o olhar pelos que estavam assentados ao seu derredor, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Interessante, né? A gente refletir sobre esse trecho do Evangelho, do capítulo 14, e o que Jesus quer dizer e o que ele quer nos ensinar com esse trecho. Porque não fica estranho, vindo da boca de Jesus, chegando a mãe de Jesus, Maria, do lado de fora, com os seus irmãos, né, filhos de Maria também, e Jesus falar: quem é minha mãe, quem são meus irmãos, não sou estranho, como se Jesus estivesse sendo desdenhoso com a mãe e com os irmãos? Sou estranho, mas não é. O que Jesus está falando aqui, ele está falando de reencarnação. Isso mesmo. Nesse trecho, Jesus está falando de reencarnação quando ele diz: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? Ele está falando da ligação espiritual e não da carnal. Por que Jesus, então, nesse trecho, ele está falando de reencarnação?
Vamos pensar da seguinte forma. Supondo que nós fôssemos analisar as nossas 20 últimas encarnações. Vou me utilizar como exemplo. Supondo que fôssemos analisar as minhas 20 últimas encarnações. Quer dizer, nas minhas 20 últimas encarnações, as 20 últimas vezes que eu estive encarnado aqui na Terra antes dessa, eu tive nome, eu tive pai, eu tive mãe, eu tive outros parentes. Possivelmente, provavelmente, em boa parte delas, eu tive filhos, primos, eu tive profissões, preferências das mais diversas. Agora, se nós formos pegar as minhas 20 últimas encarnações, qual que é meu nome? Porque nessa aqui eu me chamo Moacir. E nas outras eu também tive nome. Então qual que é o meu nome de verdade? Nessa encarnação eu tenho uma mãe. Encarnada ainda, viva. Mas eu também tive mãe nas últimas 20 encarnações. Então assim, se eu for pegar as minhas últimas encarnações, com certeza, né? Eu tive 20 mães e 20 pais diferentes. Ou então, pode ser que seja, em boa parte delas, o mesmo espírito que foi meu pai, ou o mesmo espírito que foi minha mãe. Muito improvável, mas supondo que seja, né? Mas eles tiveram 20 corpos diferentes, 20 nomes diferentes, 20 profissões diferentes. Então, quando Jesus está falando quem é meu pai e quem é minha mãe, ele está falando da nossa ligação espiritual e não da ligação carnal, do que a gente está vendo aqui como pai ou mãe biológicos, ou pai ou mãe que nos adota, que nos educa, que nos ajuda, que escolhe nos educar. Percebem isso? E aí, é curioso, porque quando nós entendemos o que Jesus quis dizer com amai-vos uns aos outros, né? Porque somos todos irmãos, amar o nosso próximo como amamos a nós mesmos, significa que eu não sei. Hoje, por exemplo, eu tenho minha mãe e meu pai, eu tenho 3 filhos, eu tenho uma esposa, eu tenho minha avó, eu tenho meus tios, minhas tias, primos, primas. Só que não precisa nem pegar as últimas 20 encarnações, vamos pegar a última, com exceção a essa anterior. Quem é minha mãe hoje? O que será que foi meu na minha última encarnação? Será que esteve encarnada junto comigo? A minha esposa hoje, quem será que ela foi na minha última encarnação? A minha filha, ou meu filho mais velho, ou meu filho mais novo, quem será que eles foram na minha última encarnação? Eles podem ter sido meu pai, eles podem ter sido minha mãe, eles podem ter sido meus filhos, como são nessa aqui, podem ter sido um inimigo, podem ter sido qualquer pessoa. Não dá para saber. Então foi isso que Jesus quis dizer. É da nossa ligação espiritual e não da carnal. E os incrédulos não deixaram de tirar daí uma arma, pretendendo que ele, Jesus, se contradizia. Fato, porém, irrecusável, que é a sua doutrina, que tem por base principal e pedra angular a lei do amor e da caridade. Então muitas pessoas podem até interpretar, falar, mas Jesus, ele falou quem é minha mãe, quem é meu irmão, desdenhoso, com a própria mãe. Então Jesus não era tudo isso, não. Ele estava falando de reencarnação. Todas as falas de Jesus são ensinamentos. Estão aí para mostrar para a gente como as coisas são. É importante que a gente estude o Espiritismo, por quê? Porque a partir daí a gente consegue decodificar. A gente consegue entender, extrair a lição. O Evangelho fala assim, os laços do sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos.
o corpo procede do corpo, ou seja, o corpo vem do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. Logo, quando um homem e uma mulher, por exemplo, eles geram uma criança, o que eles estão gerando ali, na união do óvulo com o espermatozoide, formando as células e formando a criança, eles estão gerando o corpo físico da criança. O espírito já existe. O espírito que vai animar aquela criança já existe. Percebem? Então nós não sabemos as repercussões das nossas encarnações, o que torna a gente muito mais corresponsáveis uns com os outros. Os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são, as mais das vezes, espíritos ligados simpaticamente por relações anteriores, que se expressam por uma afeição recíproca da vida terrena. Mas também pode acontecer que sejam completamente estranhos uns aos outros. Esses espíritos afastados entre si por antipatias igualmente anteriores. Nós não conhecemos amplamente irmãos, filhos do mesmo pai, filhos da mesma mãe, que receberam basicamente a mesma educação e as mesmas oportunidades. Nós não conhecemos irmãos nessa situação que se odeiam, que não conseguem suportar a presença um do outro. Não conhecemos? Não conhecemos filhos que odeiam os pais? Ou que odeiam um parente muito próximo? E nós não conhecemos também amigos, amigas, que passam uma vida inteira praticamente grudados, de tão unidos que são. Se fossem irmãos de carne, de sangue, talvez não fossem tão unidos. Mas é porque são espíritos afins. São espíritos que se reencontraram, né? Afinidade espiritual nesse caso e resgate espiritual no outro. Não tenham dúvida que aquele parente difícil, aquela pessoa que eu tenho muita dificuldade de conviver, aquela pessoa que mora na minha casa, que me impõe desafios extremos, é ali mesmo que estão as minhas oportunidades de evolução, porque ali é onde eu vou aprender. E não tenho dúvidas que espíritos, amigos, que não são nossos parentes de sangue, consanguíneos, né? Parentes que nasceram na mesma família e que nós encontramos pela vida, mas que temos tanta afinidade, gostamos tanto, não tenho dúvidas que a afinidade ela é espiritual, ela não é daqui. Por isso que a gente se dá tão bem. Tá bom, minhas irmãs e meus irmãos? Eu espero que vocês leiam os itens de 5 a 8 do capítulo 14, para que na quarta-feira, às 20 horas, horário de Brasília, que nós realizamos a nossa live do Evangelho no Lar, que realizamos todas as quartas-feiras do ano, sem exceção, que vocês reflitam, leiam, analisem o texto, para que na quarta-feira a gente tenha um maior poder de reflexão e a gente possa interpretar a palavra de Jesus assim como ela merece, com todo carinho e com todo amor. Eu espero vocês na quarta-feira às 20 horas. Um beijo a todos e a todas e até lá. Fiquem com Deus.